E aí, galerinha do ListMed, tudo bem com vocês? Estamos inaugurando aqui hoje uma nova playlist, que é a nossa playlist dos casos clínicos. Nós vamos apresentar um caso clínico e aí a gente vai discutindo com vocês, apresentando questões, interagindo com vocês no sentido de que vocês possam dizer, antes de eu mostrar a opção verdadeira, como é que você conduziria esse caso do seu paciente, tá certo? Então vamos ver aqui o nosso primeiro caso clínico. Então temos lá, é um paciente de 70 anos, com 60 quilos, que chega ao pronto-socorro com rebaixamento do nível de consciência, certo? Histórico de tosse produtiva, expectoração, febre há 4 dias, refere à família ausência de diurese nas últimas 24 horas. Qual é o seu diagnóstico aí? Pensa aí comigo. O que você daria como diagnóstico? Vou colocar aqui algumas opções para você. Isso é uma infecção? Isso é uma sepse? É um choque séptico? Ou uma CIS? Um processo inflamatório exacerbado? O que vocês acham? Vamos lá? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Então, quem respondeu sepse, respondeu corretamente. Por que é sepse? Porque é uma infecção presumida, tá certo? Ele tem tosse, tem expectoração, tem febre, tá certo? E ele tem duas disfunções orgânicas, na verdade, duas disfunções orgânicas. A primeira, o rebaixamento do nível de consciência. A segunda, a anúria em 24 horas. Então, rebaixamento do nível de consciência e anúria são duas disfunções orgânicas e, nesse caso, nós podemos concretizar o diagnóstico de sepse. Vejam então. Qual a sua primeira medida para esse paciente que você acabou de receber? Você vai entubar ele, você vai monitorizar o oxigênio e pegar uma veia, você vai já colocar droga vasoativa ou você vai passar um catéter venoso central e uma pressão arterial invasiva? O que você faria para esse paciente que você acabou de receber? Vamos lá? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Quem respondeu monitorização, oximetria e veia, MUVE, respondeu certo. Então, todo paciente grave que a gente recebe no pronto-socorro, na UTI, a gente tem que se preocupar com a sua monitorização. A gente estava num voo no escuro. A partir do momento que você monitoriza o paciente, você vai ganhar um traçado eletrocardiográfico, você vai ganhar uma frequência cardíaca, você vai ganhar uma pressão arterial e você vai ganhar uma curva de plastimetria para que você possa ver a oximetria. E a veia é uma segurança absoluta no sentido de você poder tomar todas as medidas iniciais no seu paciente através dessa veia. Tá bom, galera? Seguindo em frente. Após o exame físico do nosso paciente, ele foi monitorizado e colocado no acesso venoso. A glicemia era de 160 miligramas por decilitro. Por que é importante se fazer a glicemia? Porque às vezes você tem um rebaixamento do nível de consciência somente secundário à hipoglicemia. Então, você, antes de caracterizar a coma de Glasgow, é importante que você faça a glicemia do seu paciente para ver se não há algum confundimento. Ele tinha aí já uma escala de coma de Glasgow de 10, 3 de abertura ocular, 3 de comunicação e 4 de localização de dor. E a pressão era de 70 por 40 milímetros de mercúrio, tinha uma frequência cardíaca elevada de 120 batimentos por minuto, o ritmo era sinusal, isso é importantíssimo. A frequência respiratória era de 26 incursões por minuto e saturava 92% na curva de plastimetria. Tinha extremidades frias e o tempo de enchimento capilar estava lentificado, 5 segundos. Tinha roncos e crépitos em base do pulmão direito. O paciente foi admitido na UTI. E agora?
diante desses dados, qual é o diagnóstico? Vamos lá? Esse paciente tem um DPOC, tem sepse, tem choque séptico ou tem falência múltipla de órgãos? O que é que vocês acham? Por enquanto, nós não fizemos nada para esse paciente, apenas admitimos e fizemos o exame físico, tá certo? E fizemos a monitorização. O que é que vocês acham aí? Bom, é sepse, não é? Não confundir sepse com o choque séptico. Mais na frente um pouquinho vocês vão entender a diferença entre sepse e choque séptico. Então, vou continuar aqui a transcrição do nosso caso. Bom, foi iniciado reposição volêmica para o nosso paciente, 30 ml por quilo de peso, solução de noradrenalina e colhido gasometria arterial. Após 1.500 ml de salina, a PA era de 80 por 50 milímetros de mercúrio e a frequência cardíaca de 115 batimentos por minuto. Então veja que agora nós fizemos a reposição volêmica, iniciou a reposição volêmica e você está autorizado nos casos graves a já introduzir noradrenalina por via periférica para que você possa manter a pressão do seu paciente e dar sustentação no débito cardíaco do nosso paciente. E agora, galera, qual é o diagnóstico? A gente acabou de fazer reposição volêmica 1.500 e o paciente continua hipotenso, 8 por 5. Qual é o diagnóstico? Quem manda aí? Então, nesse caso agora, porque a gente já fez a reposição volêmica e o paciente continua hipotenso, e olha que ele está usando solução de noradrenalina. Então, a gente vai caracterizar aí como choque séptico. Vocês entenderam a diferença? Sepse é uma infecção documentada ou presumida diante de pelo menos uma disfunção orgânica. E o choque séptico é a sepse associada a uma hipotensão ameaçadora à vida que não responde com a reposição volêmica. Então, a gente está com choque séptico. Seguindo. E no choque séptico, como que você classifica o comportamento do choque séptico? Como é que está o coração do paciente no primeiro momento no choque séptico? Como é que está o índice de resistência vascular sistêmica? Como é que está o índice de distensibilidade da veia cava inferior? Qual é o padrão de choque desse paciente? Então, vamos lá? Vamos lá. Vocês podem marcar mais de uma alternativa, tá certo? Acertou quem marcou todas, porque no choque séptico o índice cardíaco está elevado. Toda vez que o índice cardíaco se eleva, há uma diminuição da resistência vascular sistêmica. Eles são inversamente proporcionais. Então, no choque séptico, que é um choque de padrão distributivo, a resistência vascular sistêmica está diminuída e, por conseguinte, o organismo aumenta o débito cardíaco no sentido de preservar a vida do paciente. E o índice de distensibilidade da veia cava inferior, que é você verificar a veia cava no maior espaço e no menor, certo? Diminuir um pelo outro, depois diminuir pelo menor, com certeza ele está aumentado. Vai dar acima de 13%, o que representa que nosso paciente com certeza está hipovolêmico e responsivo ao volume, tá certo? Seguindo, galera. Bom, decorreram 20 minutos do início do atendimento, foi adicionado O2, 3 litros por minuto. Lembre que no início do caso ele estava com 92% de saturação. E a gasometria arterial era a seguinte, ó, pH de 7,21, PaCO2 de 30 milímetros de mercúrio, PaO2 de 60, PF de 145, bicarbonato de 16 milimols por litro e o lactato de 4 milimol por litro. E o Base-XS menos 9. Olha que é uma gasometria totalmente alterada.
ele tem acidemia, tá certo? Ele tem uma tendência à alcalose respiratória, ele está hipoxêmico, a PaO2 deveria estar acima de 80, a relação PF está baixa e tem também uma acidose metabólica importante, além do lactato elevado, 4 milimols por litro. E aí agora, qual o próximo passo? O que é que você faria com o seu paciente? Você vai colher culturas, vai fazer antibióticos, vai passar um catéter venoso central, lembre que ele já está usando droga vasoativa, vai passar uma pressão arterial invasiva. O que é que você faria? Lembre-se da hora de ouro na sepse, no choque séptico. Nós temos que tomar todas as medidas possíveis na primeira hora. Isso muda prognóstico. Então, portanto, quem respondeu todas as alternativas acertou, porque nós temos que colher cultura, fazer antibiótico de largo espectro, passar o catéter venoso central e passar a pressão arterial invasiva, porque nós temos que controlar essa pressão, tá certo? E como ele está recebendo droga vasoativa e grande fluxo de hidratação, é importante termos um acesso venoso central, mesmo porque a gente poderá utilizar esse acesso venoso central para também colher gasometria venosa central. Seguindo, galera, decorridos 60 minutos a primeira hora, tá certo? Realizados os procedimentos, já foi passado o catéter venoso central, já foi passada a pressão arterial não invasiva. A escala de cômodo de Glasgow dele é de 8. Ele tinha 2 de abertura ocular, 2 de resposta verbal e 4 de localização de dor. A pressão era de 90 por 60, continuava hipotenso. A frequência respiratória aumentou para 28 incursões por minuto e foi feita nova gasometria. Observe que ele piorou. O pH está mais ácido, a PCO2 ainda menor, ou seja, ele está hiperventilando. A PaO2 também reduziu, a PF também reduziu, o bicarbonato também caiu, o lactato passou de 4 para 5. Significa que o nosso paciente piorou, apesar das medidas que nós adotamos no início do tratamento. Porque às vezes você faz a hidratação, você entra com droga vasoativa, você faz o antibiótico de largo espectro, mas a resposta não é imediata. Você tem que continuar essa luta naquelas 6 horas iniciais, no sentido de que você alcance alguma mudança no prognóstico. Então é importante você fazer tudo isso conduzindo dessa maneira que nós estamos conduzindo até então e fazermos as coisas que tem que fazer a cada tempo. E aí, o que é que vocês fariam agora? Qual o próximo passo com essa escala de cômodo de Glasgow de 8? Vou botar aqui as opções. Intubaria, faria nova avaliação hemodinâmica com eco e US do tórax, fazia uma gasometria venosa central, passaria uma sonda vesical e uma sonda enteral. O que é que vocês fariam aí? Dole 1, dole 2, dole 3, mande ver. Vamos ver quem acertou. Pode marcar mais de uma, tá certo, galera? Então, todas as medidas, né? Esse paciente tem que ser entubado, tem que passar por nova avaliação hemodinâmica com eco e o S do tórax, envolvendo o pulmão. Tem que fazer uma gasometria venosa para a gente verificar como é que está o delta PCO2 e tem que passar a sonda vesical porque a gente vai precisar de um controle de diurese rigoroso, além de passar a sonda enteral, porque quando for possível a gente vai iniciar a alimentação dele. Lembre-se que ele é um paciente de 60 quilos, 70 anos, então provavelmente com risco nutricional elevado. Seguindo, nós entubamos o nosso paciente. Então, eu queria que vocês me dissessem agora, nesse caso, é um paciente que chegou no pronto-socorro, a gente não sabe se ele estava alimentado ou não, se o estômago dele estava cheio ou não, era uma emergência. Qual a sequência que vocês adotariam na intubação desse nosso paciente? Responde aí. A sequência clássica, atrasada, rápida ou a facilitada? Depois eu vou falar para vocês o que é cada uma. Vamos lá?
Resposta, vou dizer a resposta verdadeira, teríamos que fazer a sequência rápida. Por quê? Porque nós não temos certeza se esse paciente está alimentado ou não. Então, a sequência rápida é aquela que a gente não ventila o paciente com pressão positiva. A sequência clássica é aquela do anestesista, onde ele segue todos os passos da pré-oxigenação, os 7 P's, e pode ventilar o paciente com pressão positiva. A sequência atrasada é aquela que o paciente está muito agitado, você não consegue pré-oxigenar o paciente, e aí você tem que fazer um hipnótico, no sentido de você poder pré-oxigenar e depois você volta à sequência dos 7 P's naturalmente. E a sequência facilitada é uma sequência que não se usa mais só para efeito didático, é aquela que, quando você tem dúvida se o paciente tem uma via aérea difícil ou não, você faz a sedação do paciente, observa a via aérea dele e, se tudo estiver bem, você continua fazendo os medicamentos que devem ser feitos. Seguindo, galera. Bom, essa aqui eu já respondi, né? O que caracteriza a sequência rápida de intubação orotraqueal? Não usar bloqueador? Nunca, galera, nunca, nunca. Acelerar o procedimento também não. Você tem que seguir todos os passos de maneira adequada. Não ventilar o paciente com pressão positiva. Não usar os 7 P's da intubação. 7 P imperativo, né? Então, resposta verdadeira, não ventilar o paciente, porque a gente não sabe se o paciente está com o estômago cheio ou não. Então, se você faz uma pressão positiva com um ambu, ou mesmo com a ventilação não invasiva, você pode abrir o esfíncter esofagiano e o seu paciente regurgitar, e aí você transformar a sua intubação numa emergência extrema com problemas muito sérios. Então, sempre seguir os 7 P's da intubação. Tem uma aula aqui nessa playlist, onde vocês poderão ver os 7 P's da intubação. Seguindo o nosso caso clínico. E aí, na sequência rápida, quais são os medicamentos que a gente usa e qual é a ordem? Alguém sabe aí? Primeiro é o opioide, primeiro é o hipnótico, primeiro é o bloqueador neuromuscular. Vamos lá? Na verdade, aí só tem uma alternativa verdadeira, né? Então, sempre, galera, primeiro o opioide, no nosso meio é o fentanil mais utilizado, depois o hipnótico, que você pode escolher a depender do caso clínico do seu paciente, entre etomidato, midazolam, cetamina ou mesmo propofol. E o bloqueador neuromuscular, que é imperativo, não se faz intubação orotraqueal sem bloqueador neuromuscular. No nosso meio, os dois mais usados são o succinilcolina e o roncorônio. Mas lembre-se, opioide, hipnótico, bloqueador neuromuscular. Essa é a sequência. E o opioide entra primeiro porque o fentanil demora entre 3 a 4 minutos para fazer efeito. Então você começa com ele quando você está pré-oxigenando. Na hora que o paciente está bem oxigenado, tá certo? Aí você entra com hipnótico, aí depois você faz o bloqueador neuromuscular, coloca o paciente na posição, faz a laringoscopia e passa o tubo. Certo, galera? Seguindo aqui nosso caso. Bom, após a passagem do catéter venoso central em via jugular interna direita, guiado por ultrassonografia, sempre, galera, guiar os procedimentos por ultrassonografia evita pneumotórax e evita fístula arteriovenosa, e evita lesão vascular, enfim, evita uma série de problemas. Nós fazemos tanto a punção venosa central quanto a pressão arterial invasiva guiado por ultrassom. Esse paciente foi pego a artéria radial direita. Foi realizada uma nova gasometria venosa central, dessa vez. Então, observe que o catéter venoso teve 3 utilidades. A primeira, droga vasoativa. A segunda, você poder infundir maiores volumes de líquidos. E a terceira, colher a gasometria venosa central, que nós vamos ter parâmetros importantes para a condução do nosso caso. Então, quando a gente colheu a gasometria aí, observe
que a PaCO2 do paciente veio de 50 e a SVO2 de 55. O índice cardíaco era de 1,8 e a veia cava inferior tinha um diâmetro de 1,1 centímetro. Os pulmões estavam predominantemente com linhas As, que são linhas normais, e tinham linha C em base do pulmão direito, com discreto derrame pleural, colaborando para aquele diagnóstico clínico inicial de pneumonia. Então, a gente aqui confirmou que o paciente tinha pneumonia. Agora, vamos lá. PaCO2 de 50 na gasometria venosa central. Lembrem que o nosso paciente lá na segunda gasometria arterial tinha uma PaCO2 de 25. Então, o delta PCO2 dele foi de 30, né? Ele tinha 30 na arterial e 50 aqui. Então, o delta PCO2 foi de 20 milímetros de mercúrio. Toda vez que nosso paciente tem um delta PCO2 acima de 6 milímetros de mercúrio, você fique antenado, porque ele pode estar necessitando de uma ajuda de bomba. Bom, esse outro item, a saturação venosa central de 55%, significa o quê? A saturação venosa central, ela normal é em torno de 70%. Se você tem 55, significa que o organismo está consumindo em demasia. Então, as células estão ávidas por oxigênio, estão consumindo em demasia e já estão em metabolismo anaeróbico. Por quê? Porque o lactato, como vocês viram, já estava de 5 milimols por litro. E nós fizemos o eco, constatamos que o índice cardíaco dele estava bastante baixo, 1,8. O índice cardíaco normal é a partir de 2,5, alguns autores falam em 2,8 litros por minuto por metro quadrado. E a veia cava inferior estava praticamente colabada, com 1,1 centímetro. Então, nós poderíamos dizer que esse paciente ainda estava responsivo ao volume, que esse nosso paciente tinha uma bomba que mereceria uma ajuda nossa e que, portanto, eu vou perguntar aqui a vocês qual seria o próximo passo. Inotrópico e hidratação acompanhada por ultrassonografia de pulmão e veia cava inferior. B, novo vasopressor. C, inotrópico e suspender a hidratação. D, fazer uma hemodiálise. O que é que vocês responderiam aí? Veja que o nosso paciente está com a bomba ruim, não é? Toda vez que a gente tem um delta PCO2 acima de 6, e nesse paciente era de 20, significa que a demanda de oxigênio está exacerbada e ele está colocando para fora da célula grandes quantidades de gás carbônico. Vamos lá, galera? Acertou quem respondeu: introduzir inotrópico, manter a hidratação guiadas por metas. Porque a gente viu que o paciente, apesar do volume que a gente tinha oferecido, a gente ainda continuava desidratado. Esses pacientes na sepse, há uma vasoplegia tão exacerbada que às vezes nós fazemos 6 litros de solução salina e mesmo assim eles continuam hipovolêmicos. Então, fazer inotrópico, no nosso meio o mais comum é a dobutamina, e manter a hidratação do nosso paciente. Foi importante a gente ver lá no pulmão as linhas A, porque no momento que começasse a aparecer linha B, era o momento de parar com a hidratação, porque já começava a haver extravasamento de líquido para o espaço alveolar. Então, a gente teria que parar a hidratação. Mas nesse caso aqui, a gente poderia continuar. Tá certo? Qual o próximo passo agora? Considerando o delta PCO2, é o que nós já falamos aqui, né? Colocar inotrópico. Bom, voltando aqui, galera, para a sepse, qual é o melhor índice prognóstico para acompanhamento desse caso? Você sabe que o índice prognóstico serve para duas coisas. Primeiro,
você vê a gravidade do seu paciente. Segundo, você poder informar a família, de uma maneira pragmática, qual é a probabilidade de óbito do nosso paciente. Então, é importante que a gente faça o índice prognóstico. Qual que vocês escolheriam aí? Acertou quem falou o SOFA. O SAPS-3 é o índice prognóstico da admissão e o SOFA é o índice prognóstico do acompanhamento. O SOFA ele pega os 6 principais sistemas do organismo. O neurológico, através da escala de Coma de Glasgow, depois vem o cardiovascular, através da pressão arterial ou da utilização de droga vasoativa, depois vem o respiratório, através da relação PF, depois vem o renal, através da mensuração da creatinina ou da oligúria ou da oligoanúria, depois vem o digestivo com relação à dosagem de bilirrubina ou icterícia, tá certo? E por fim, o 6º, que é o hematológico com a dosagem de plaquetas. Então você vai fazer o SOFA do nosso paciente. Esse paciente nosso aqui, ele tinha lá 3 pontos de neurológico, depois ele ganhou 4 pontos de cardiovascular, depois ele ganhou mais 3 pontos de respiratório. O renal também, ele ganhou mais 2 pontos. Então, observe que ele tinha um SOFA maior que 10, o que representa uma mortalidade muito elevada, tá certo? Seguindo. Sobre a primeira gasometria que nós mostramos lá, qual é o distúrbio metabólico existente? Eu coloquei aqui o ANIOGAP para facilitar a vida de vocês, foi de 20 milimols por litro, o ANIOGAP. O ANIOGAP é a diferença entre o sódio, que é o principal cation do espaço intravascular, com as bases que também estão no espaço intravascular, o bicarbonato e as proteínas não mensuráveis, e o cloro, tá certo? Então você diminui o sódio menos o cloro mais o bicarbonato. E toda vez que dá acima de 16, nós chamamos isso de ANIOGAP elevado. E nesse caso aqui, ele tinha um bicarbonato, tá certo? De 16, que depois baixou para 14, 13. Então, o que vocês marcariam aí? Vamos lá? Acidose normoclorêmica, acidose metabólica normoclorêmica. Por quê? A acidose metabólica normoclorêmica é aquela de ANIOGAP elevado. Então, se nós tivéssemos uma acidose metabólica com ANIOGAP normal, entre 8 e 12, nós estaríamos diante de uma acidose metabólica hiperclorêmica, tá certo? Não existe alcalose metabólica e também não existe acidose respiratória. E eu perguntei sobre distúrbio metabólico. A acidose respiratória é um distúrbio respiratório. Seguindo, galera. Após 24 horas de terapia guiada por metas, o nosso paciente encontrava-se em ventilação mecânica do tipo PCV, com RAS -3, ou seja, uma sedação moderada, sedado com midazolam, analgesia com fentanil, com dose baixa, solução de noradrenalina 0,2 e 10 microgramas por quilo-minuto de idobutamina. O lactato recuou para 1,5, olha que maravilha, e o bicarbonato era de 20 milimols por litro, também melhorou a acidose metabólica. A relação PF foi para 310, olha que maravilha. A veia cava inferior estava em 2, ou seja, esse paciente já estava normovolêmico. E o raio-x de tórax confirmou a presença de pneumonia na base direita do pulmão. E a diurese dele foi de 1000 ml. Veja a importância de um tratamento precoce na CEP. Se você vai para cima do paciente na primeira hora, nas 6 primeiras, estabiliza ele, faz tudo que tem que ser feito de procedimento, aí é só colher alegria
no dia seguinte, porque tenho certeza que seu paciente vai melhorar. E não esquecer do antibiótico, porque é necessário se tratar a causa, a base da doença, porque se você não trata a base, a doença persiste e os efeitos deletérios dessa doença continuam sobre o organismo. Lembre-se que a sepse é uma manifestação exacerbada inflamatória que a infecção provocou. Então, não temos que tratar os processos inflamatórios, e sim a doença de base, porque cessando a doença de base, evidentemente que os processos inflamatórios sistêmicos exacerbados cessarão. Tá bom, galera? E aí, qual o próximo passo do nosso paciente? Letra A, fazer o fast rug. Letra B, manter a hemodinâmica otimizada e fazer a gasometria a cada 6 horas. Letra C, controle rigoroso da diurese e do balanço hídrico. Letra D, despertar diário e início do desmame ventilatório. Então veja que o nosso paciente melhorou bastante, tá certo? É o avião que decolou, fez o voo de cruzeiro, ele agora tem que começar a descer de altitude para, se Deus quiser, pousar. Então o que vocês fariam para o nosso paciente? Dole 1, dole 2, dole 3, mande ver. Acertou quem marcou todas. Fast rug, importantíssimo na UTI. F de alimentação, A de analgesia, S de sedação, T de profilaxia de tromboembolismo, de TEP e de TEV. H de cabeceira elevada e centralizada, U de profilaxia de úlcera gástrica, de pressão e de córnea, e G, controle glicêmico. Temos que fazer tudo isso no nosso paciente no dia seguinte. Ele está agora no segundo dia de internação na UTI e a gente tem que fazer o checklist completo do Fast Rug. Temos que manter a hemodinâmica otimizada, tá certo? Você ali agora começa a baixar um pouco a noradrenalina, a dobutamina, vai acompanhando com eco, com ultrassom da veia cava, olhando o pulmão, e você vai tirando as drogas sempre que possível. Fazer o controle da diurese e o balanço hídrico. Se lembre que a gente deu 6 litros de líquido para esse paciente. Então, agora que está com balanço hídrico muito positivo, é hora de, aos poucos, a gente ir retirando, tá certo? Esse volume de líquido que foi dado, no sentido de que ele possa normalizar o seu balanço próximo de 0. E, por fim, despertar diário. A gente tem que diminuir lá o midazolam dele, o fentanil, no sentido de que a gente possa despertar esse paciente para começar a promover o desmame da ventilação mecânica. Tá certo, galera? Próximo passo. Após 3 dias de internação na UTI, o paciente foi estubado, olha que maravilha, o leucograma era normal e permaneceu na UTI por 10 dias, onde se findou o ciclo de antibióticos. A parte de antibiótica aqui você tem que estar sempre junto com a infectologia, tá certo? Para escolher o melhor antibiótico para cada caso. A obrigação de você, quando receber o paciente, é fazer o antibiótico de largada. Depois a infectologia vem e aí vai ponderar, manter aquele antibiótico que você iniciou ou escalonar, tá certo? E nós retiramos o antibiótico através da dosagem de procalcitonina, que é uma coisa bastante importante para você não fazer antibiótico desnecessário. Os últimos exames eram normais e o raio-x de tórax também estava normal. Durante todo o período, a diurese foi normal. Os dispositivos foram retirados, observem, no 9º dia, e a internação, 9º dia de internação. Durante todo o período, houve uma comunicação com a família. Isso é extremamente importante. Um paciente muito grave na UTI, você não tem que tratar somente do paciente. Você tem que tratar também da família. Você tem que colocar a família perto de você,
quando possível, trazer essa família para perto do paciente, porque tenho certeza que a recuperação do paciente é muito mais célere quando você tem a família perto. E o SOFA que nós fizemos lá no passado e que faríamos todos os dias, é no sentido de você informar a família, olha, o SOFA dele foi 10, hoje está 8, amanhã vai estar 6, aí a família entende essa nomenclatura para que você passe para a família de maneira pragmática a gravidade do nosso paciente. E aí, galera, qual o próximo passo? Olha lá, a alta do nosso paciente. Que maravilha, hein? Quando a gente faz tudo certinho, a tendência é de que as coisas aconteçam de maneira muito adequada, né? Eu fico muito feliz porque eu fiz aqui o relato exato do que é o que nós fazemos na nossa UTI, tá certo? De maneira muito objetiva. Vocês viram aí que não tem muita tecnologia, apenas um aparelho de ultrassom que tem a sonda de eco e de abdômen. Vocês podem fazer tudo isso. Então, fica aqui um grande abraço. O nosso canal tem crescido muito, graças a Deus. Eu espero que vocês se inscrevam, que compartilhem esse vídeo. Deixa o like aí, galera, vá. Deixa o likezinho aí. E nós vamos inaugurar essa playlist de casos clínicos. Vamos fazer um caso clínico por semana, no sentido de que vocês possam responder, interagir, tá certo? Deixar o comentário de vocês, se tem alguma coisa que vocês queiram acrescentar, e se inscrever no canal e acionar o sininho para que a gente possa notificar vocês de novos conteúdos. Tá bom, galera? Fico muito feliz em estar podendo contribuir com vocês, colegas médicos, estudantes de medicina, no sentido de cada vez mais a gente melhorar a qualidade da medicina do nosso país. Tá bom? Um abraço forte, um abração e até a próxima.